sou a Juliana do Eric. Estamos aqui para dar início à nossa série Testemunhos. Estou aqui com a minha amiga Vanessa, linda, maravilhosa. Nós vamos fazer algumas perguntinhas. Amém? Vamos lá, Vanessa? Preparada para toda boa obra? Sim, acho que eu tô. Glória a Deus. Primeira pergunta, vamos lá. Como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos um teatro que ele foi representar na igreja, na Quadrangular, né, na minha igreja, só que ele era de outro ministério. E ele foi fazer um teatro na minha igreja, ele foi foi representar lá um mendigo. E ele foi se arrumar na minha casa. A pessoa que ia pregar, que era a pastora Ivanete, pediu a minha ajuda para ajudá-lo a se arrumar e tal para o teatro. Ele era um convidado de outra igreja, de outro ministério. Então nós nos conhecemos nesse dia, quando ele foi fazer essa representação. Bom, eu fazia parte de outro ministério, né? De outra igreja, aqui no Riacho Fundo 1, e ela era da Quadrangular aqui já, daí aqui Riacho Fundo 1. E através de um amigo em comum que namorava uma menina aqui da Quadrangular, que hoje não tá mais aqui na igreja, ela saiu. Então toda vez que o El vinha pra alguma coisa aqui da igreja, né? Aí ele falava, vamos lá, tal, também, não sei o quê. E aí eu conheci a Vanessa. E aí, certa vez, o pessoal da igreja ainda não me conhecia muito bem e tal. E aí eles me chamaram pra fazer uma peça aqui na igreja, né? A igreja era até lá na quadra 6. E era pra eu ir lá vestido de mendigo, né? Pra ver a reação da galera e tal, como é que ia ser. E aí eu me lembro que, como o pessoal não me conhecia, né? Só alguns. E aí eu fui lá fazer essa peça. E aí eu me lembro que no dia que eu vim pro Riacho pra fazer essa peça, aí eu fui trocar de roupa lá e tal, e eu fui pra casa da Vanessa, né? Aí a gente já teve aquele contato e tal, e assim foi começando a gente foi começando a se conhecer e desenrolou. Amém. Quando você teve a certeza que a Vanessa era a pessoa certa pra você? Acho que desde o momento que eu posso dizer que desde o momento que eu a conheci, eu tive certeza assim de que era aquilo que eu queria e que eu buscaria aquilo, entendeu? E assim foi, e deu certo. Quando eu decidi dar uma chance para ele, porque a conquista começou por ele, né? Ele começou a, né, me paquerar, né? Claro, né? E aí ele começou a me paquerar e tal, e aí ele, dado um momento assim dessa paquera, eu avaliando ele, o comportamento dele com os pais, ministerialmente, a vida dele com Deus, eu fui observando isso. Então, do dia que eu disse pra ele que eu ia dizer sim pra ele, pra dar uma chance pra ele, eu tinha certeza no meu coração que era ele. Eu já tinha orado, então eu tive muito essa paz. Glória a Deus. E uma curiosidade, conta pra gente aqui, como que o casamento transformou você? Como que o casamento te transformou? Eu nasci de novo, gente. Eu tenho aprendido dia após dia que o meu amadurecimento tem sido ao longo desses anos justamente por conviver com ele. Porque, por exemplo, conviver com os defeitos dele, conviver com as coisas que eu não gosto, que me incomodam, tudo isso faz com que eu vá buscar em Deus uma direção, uma resposta para que o casamento me transformou numa mulher de oração. Bom, eu vejo que o casamento me fez amadurecer, né? Me fez amadurecer e o meu casamento com a Vanessa me fez, no dia a dia, no decorrer do dia a dia, né? Dos anos que se passaram, me fez entender de fato o que era o casamento, né? Porque antes de casar a gente tem uma ideia do que é o casamento, mas depois, quando a gente tá dentro, é que a gente vê o que são elas, né?
Mas me mudou completamente como homem, depois que vieram os filhos, né? Me trouxe mais responsabilidade, me mudou na questão da responsabilidade com o meu trabalho, me mudou enquanto pessoa em relação a projetos, sonhos, né? Porque agora eu já não projetava mais o que era meu, o Eric, né? Mas eu projetava junto com outra pessoa, né? E aí depois vem os filhos e aí muda completamente também, os projetos são outros, os sonhos são outros. Então eu acho que é uma transformação contínua, né? Ainda tenho sido transformado pelo casamento, dia após dia. Amém. Quarta pergunta. O que a Vanessa significa para você? Essa pegou pesada. Bom, eu vou usar um versículo que eu tenho falado muito para ela esses dias. Eu sempre pergunto para ela, né? Amor, já disse que te amo hoje? Daí ela fala assim, não. E daí eu cito esse versículo para ela, né? E tá em Provérbios, diz o seguinte, que um homem, ele pode herdar dos seus pais bens e riquezas, né? Mas só Deus pode dar uma esposa sensata, né? Provérbios diz isso. E, cara, a Vanessa significa isso pra mim, uma grande dádiva de Deus. É a realização de um sonho, é um sonho que se tornou realidade. Eu tinha um sonho de me casar, de constituir uma família, e ela pra mim é isso, é um sonho real. É um sonho que se tornou realidade, é uma dádiva de Deus, que eu louvo e agradeço a Deus todos os dias pela vida dela. E como eu disse, como esse versículo fala, né? Um homem pode herdar dos pais riquezas, bens, mas só Deus pode dar uma esposa, né? Então, assim, ela é um presente de Deus pra minha vida. Então, em uma palavra eu não consigo dizer, mas eu posso dizer que ele é um intercessor, é o meu amigo, pode ser muitas coisas, né? É meu companheiro, uma referência espiritual para mim. E acho que é isso. O amor da minha vida. Vanessa, uma pergunta um pouco complicada, mas eu creio que você vai saber responder. Qual o momento mais difícil vocês enfrentaram juntos durante o casamento de vocês? Então, para mim, o momento mais difícil que nós enfrentamos foi a despedida do nosso pastor, do pastor Roberto. Então, para mim esse foi o momento mais difícil do nosso casamento, mas é um dos momentos que tem, assim, nos moldado mais o Senhor. Então, eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nesse tempo. O nascimento do Caleb, não que tenha sido ruim, né? Não, lógico, foi uma bênção. Mas, como eu disse, muda tudo, né? E foi um período difícil, eu acho mais pela Vanessa, pelo que ela passou. Em relação a ter ficado com baixa autoestima, ela não se sentia bem com o corpo dela depois da gestação. Então foi um período complicado. Acho que pode ser esse período. Qual momento mais feliz marcou vocês? O momento mais feliz? Esse é mais fácil. Bom, tiveram alguns também, mas eu posso destacar, eu particularmente destaco o dia do nosso casamento, especificamente, né? Dia 21/8/2011, que foi o nosso casamento, e o nascimento dos filhos. Para mim, assim, foram os momentos mais felizes, mais emocionantes da minha vida com ela. Tivemos vários momentos maravilhosos, mas, nossa, gente, pra mim, mais feliz, assim, foi o casamento. A nossa cerimônia de casamento. Lindo. A realização desse sonho de menina. Então, assim, casar, um vestido com os meus pais, com os meus irmãos, com a família, enfim, então, a realização de um sonho de menina. Falar alguma coisa para o Eric, deixar alguma mensagem para o Eric, alguma coisa que você ainda não falou para ele,
ou alguma coisa que você já falou, mas que você gostaria que isso ficasse registrado, entende? Uma coisa importante uma mensagem importante que você queira passar para ele nesse momento. Meu amor da minha vida. Não sei se é novidade para você, mas você é o amor da minha vida. Você é um presente de Deus para mim. Eu vejo que você é mais uma prova do cuidado de Deus com a minha vida, quando Ele me trouxe você para me fazer feliz, para me aproximar de Deus. E eu admiro você, eu respeito você, eu não tenho dificuldade em me submeter à missão que Deus te entregou, porque eu tenho certeza, essa paz que eu sinto em meu coração desse relacionamento que você tem com Deus, então eu tenho paz em seguir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e o que Ele coloca no seu coração. Eu não tenho dificuldade nenhuma em entender que é fruto do seu relacionamento com Deus, e eu amo muito você já sabe disso, mas hoje eu acho que esse dizer eu te amo é muito importante, eu sei. Mas para mim hoje, o que a gente tem vivido, a nossa amizade, nosso compartilhamento espiritual, nosso crescimento espiritual, nosso alinhamento à palavra de Deus, as nossas orações que nós temos feito juntos, com fé, tudo isso para mim é uma representação muito maior de um amor, né, na essência dessa palavra, do que se eu só te dizer se eu te amo, tá bom? Eu te amo, conta sempre comigo. Já falei eu te amo de novo, né? Conta sempre comigo e que possamos ficar juntos até, né, a eternidade ou até quando Deus nos permitir. Amém, amém, amém. Eu sou muito feliz do seu lado, muito feliz. Esses 9 anos me moldou, me transformou e me tornou uma mulher muito melhor, graças a Deus e graças a você também. Eita glória! Às vezes a gente se lamenta por coisas não ditas, mas eu quero aproveitar esse momento. Você sabe que eu te amo muito, te admiro demais, mas de repente algo que eu não sei se eu já te disse isso. Se eu já te disse, eu quero repetir, mas eu quero dizer que você é uma dádiva de Deus para mim, como eu disse. Eu reconheço que foi Deus que me deu você. Eu reconheço que você é um sonho que se tornou realidade na minha vida. E eu te amo muito. E eu reconheço todo o seu esforço. E o que eu quero te dizer é que eu te admiro muito enquanto mulher. E principalmente enquanto mulher de Deus. Talvez eu nunca tenha te dito isso. Mas eu admiro a maneira como você busca a presença de Deus, a maneira como você é quebrantada diante da presença de Deus, o quanto isso é prioridade para você, e isso é admirável. Isso me faz olhar para você com mais admiração, com mais amor, com mais paixão. E é isso, eu te amo muito. Você é um presente de Deus e um sonho real na minha vida. Só para concluir, qual conselho você, olhando para o seu casamento e para a sua relação, qual conselho você daria para os outros casais? Tanto para os que estão começando, quanto para os que já estão constituídos. Conselho para os outros casais, olhando para o nosso. Bom, o primeiro conselho, eu acho que todo casal precisa carregar isso, firmar o seu relacionamento em Deus, na palavra de Deus. Buscar sempre viver um relacionamento baseado nos princípios que Deus tem para nós, na sua palavra. A gente enfrenta, assim, no relacionamento muitas dificuldades, passa por muitas coisas, mas quando a gente se deleita na palavra de Deus, a gente
se lança na palavra de Deus, a gente consegue entender que o relacionamento é algo para agradar ao Senhor primeiramente, né? Então, mais assim para os esposos, né? Para os maridos, eu acho que um conselho que eu deixo é que você precisa assumir a responsabilidade do seu lado, da sua casa, enquanto homem de Deus. Buscar na palavra de Deus os seus princípios, a verdade da palavra e aplicar isso no seu relacionamento. Né? Ser um marido que ama a sua esposa ao ponto de entregar a vida por ela. De ser um pai que educa os filhos da maneira correta. E é isso, eu acho que esse é o conselho que eu dou. Buscar realmente na palavra de Deus. E para os maridos especificamente eu deixo esse conselho: assuma a responsabilidade e tenha sempre em mente que a responsabilidade é sua. Talvez você possa pensar assim: não, mas a mulher tem que fazer a sua parte. Não, esquece isso. Meu conselho é: a responsabilidade é minha. Pense sempre isso. A responsabilidade é minha. Bate no peito e fala: a responsabilidade é minha. Então, a minha mensagem hoje para o seu coração é para você. Não pense que é para o seu cônjuge, né? Ah, vou mostrar para o meu cônjuge que essa palavra é para ele. Não. Para você Excelente. que está vendo. Essa palavra que eu quero deixar para o seu coração. Não existe um casamento próspero, bem-sucedido. Quando a gente fala bem-sucedido, quando a gente fala próspero, gente, não tem nada a ver com finanças. Não tem nada a ver. É muito mais do que isso. É a presença de Deus, a paz em casa, é a alegria, é o respeito. Para você viver esse casamento de verdade, você só vai conseguir tendo uma vida com Deus. Eu estou te falando não porque eu ouvi um pastor falar, uma pastora pregar, não porque eu ouvi a Ju ou o Eric nos ensinarem aqui no Ministério de Casais, mas eu estou falando para vocês do que eu tenho vivido. Esse ano tem sido um dos melhores anos da nossa vida, mas nós não estaremos vivendo isso se nós não estivéssemos conectados com Deus. Então, perdoe hoje, respeite hoje, peça perdão. Não deixe essa raiz de orgulho destruir o seu casamento, não. A raiz de orgulho hoje tem sido um mal que tem destruído famílias. As pessoas precisaram ir para dentro de casa por conta da pandemia. Só que muitos casais, infelizmente, nós temos tido um alto índice de separação. Porque as pessoas não têm conseguido sobreviver juntas debaixo do mesmo teto. Então, gente, não dê lugar para a raiz de orgulho quando você não consegue perdoar ou quando você não consegue pedir perdão. Perdoe quantas vezes forem necessárias, e peça perdão quantas vezes forem necessárias. Arrependa-se e mude de postura. Então, eu quero te encorajar a buscar a Deus sobre todas as coisas, porque essa mudança de perdoar, de pedir perdão, de mudar a maneira de agir com o outro, tudo isso vem depois de uma vida com Deus. Então, é isso que eu quero deixar para o seu coração. Busque uma vida de intimidade com Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe você. Se vocês tiverem alguma dificuldade, qualquer dificuldade, pode entrar em contato conosco, Ministério de Casais. Nós estamos aqui para te ajudar, para orar por você, para te orientar no que for preciso. Amém? Nós acreditamos na sua família, nós acreditamos no seu casamento e nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Deus te abençoe. Obrigada, Ju. Amém, Jesus. Uau. Top.